Bom, boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre doses típicas em paciente no centro cirúrgico. É um exemplo de caso que eu vou trazer para vocês. Eu coloquei aqui na introdução para situar vocês, né, sobre o assunto que eu venho trazer essa noite. De 2000 para 2020, houve um aumento em 70% de exames e procedimentos radiológicos médicos, né? É um dado publicado pela ANSEA. Existe uma deficiência, então, assim, aumentou muito o número de exames, né, nesses últimos anos. Existe uma deficiência por parte dos operadores dos arcos cirúrgicos em saber utilizá-los da melhor maneira em relação à otimização do procedimento. Né? Como eu venho atuando aí nessa área desde 2009, por aí, né, atendo muitos clientes, estou em diferentes locais, então eu percebo muito isso na prática, que são pessoas que não são treinadas, né, e de repente tem que guiar um arco cirúrgico. Então falta saber guiar da melhor forma. Né? A IAEA recomenda que pacientes que receberam dose na pele de 3 Gray sejam acompanhados por 10 a 14 dias, é um dado, né, que a IAEA nos traz. Será que os pacientes hoje nos hospitais são acompanhados? Aqueles que receberam essa dose aí, né, em torno de 3 Gray? Será que alguém acompanha essa dose, né, para saber se essa dose chegou a 3 Gray? Enfim. Outro dado é que a maioria dos médicos que operam utilizando o arco cirúrgico não utilizam dosímetro e proteção plumbífera completa e adequada. Né? Também ando muito em centro cirúrgico e percebo muitas pessoas, não só os médicos, como a equipe mesmo, né? Não utiliza o protetor porque ignora, né, os riscos da radiação, ou porque pesa, incomoda, tá? Então, isso é uma realidade. No Brasil, não existem, né, índices, os níveis de referência de doses estabelecidos oficialmente para procedimentos que fazem uso de arco cirúrgico. Ainda não temos. Temos algumas pessoas estudando, como é o meu caso também, mas pré-estabelecido nacionalmente ou de forma oficial não temos. Aqui eu coloquei para vocês o equipamento de arco cirúrgico, eu não sei se todos, né, têm conhecimento, então vou explicar rapidinho. Aqui embaixo, que eu acho que a maioria conhece, aqui embaixo fica o tubo de raio-x, aqui em cima o intensificador de imagem, né, o flat panel, a radiação sai daqui debaixo do tubo, a maca do paciente, a mesa do paciente fica aqui no meio, e o intensificador vai identificar esse raio-x aqui, fazer um processamento de imagem que vai ser vista aqui na tela, né, do computador, tá? E o cenário eu apresento aqui do lado direito, que a gente encontra no centro cirúrgico. É um cenário bem típico aqui, onde nós temos o médico aqui, né, o cirurgião operando, o paciente está aqui na mesa, o tubo está aqui embaixo, o intensificador aqui em cima, né, e o médico está ali com a mão dele, acredito que esteja bem no feixe ali do raio-x, né, que isso é bem comum, é necessário, né, para o sucesso do procedimento, muitas vezes. Tem um auxiliar aqui do lado, e o técnico fica mais distante, acionando o raio-x, provavelmente no comando dele, né, e todos estão usando a capa, e aí, quando o técnico aciona, ele visualiza a imagem aqui na tela, né, do equipamento. Ele vai guiando o procedimento, olhando na tela. Bom, então o exemplo de caso que eu trago hoje para vocês é o uso de arco cirúrgico em procedimentos de urologia. Né? Então, primeiro, a motivação do trabalho. Por que que eu escolhi a urologia? Né? E o que é que me motivou a fazer esse trabalho? A primeira coisa foram relatos dos técnicos, tecnólogos em radiologia sobre procedimentos que faziam uso do arco cirúrgico por muito tempo. Né? Então, eles conversavam comigo, sentindo até incomodado, né? Olha, aquele procedimento demorou muito, né? Nós estamos ali expostos, estamos preocupados com isso, será que não tem nada que se possa fazer, né? Então, aí eu trago aqui para vocês o início de tudo, justamente. Foi essa mensagem que chegou para mim de um técnico. Olha como ele escreveu aí, 11 de setembro de 2019. Eu trouxe a conversa para vocês verem. Boa noite, Marcela, tudo bem? Desculpe a hora, passando a mensagem para não esquecer, veja. E aí ele me manda uma imagem, né, da tela do arco cirúrgico ao final do procedimento. Eu virei aqui a imagem para vocês verem melhor, tá? Então, um procedimento onde o tubo superaqueceu,
o equipamento forneceu 342 miligray e o tempo de escopia foram 36 minutos e 47 segundos, tá? Então, ele escreveu 36 minutos de radiação hoje em uma cirurgia com urologista. Equipamento superaqueceu, mesmo fazendo o procedimento de resfriamento a cada 5 minutos, conforme a emissão sonora do equipamento. Aí minha expressão bem nordestina, né? Ave Maria, tô vendo que superaqueceu. Realmente eu me assustei na hora, né? E ele falou, foi preciso trocar de equipamento para continuar a cirurgia. Depois do superaquecimento, mesmo desligando e reiniciando, o sistema não emitiu mais radiação. E aí, depois disso, me veio na cabeça, aí conversando com ele, né, essas perguntas. O que é muito e o que é pouco? O que é aceitável? Né? Esse valor aqui que a gente vê, 342, será que é muito? Pouco eu sei que não é, mas será que é aceitável? Né? Então, me veio essas questões e aí me estimulou a estudar mais sobre o assunto e a mergulhar mais nesse mundo dos DRLs, né? Sugestão, e aí veio a sugestão do representante dos técnicos, tecnólogos no comitê, que ele faz parte do comitê, que a gente levou esse assunto para o Comitê de Proteção Radiológica do hospital, a iniciar por cirurgias de urologia, que na opinião dele, naquele hospital, era o que mais emitia radiação, né, por tempos mais longos. E aí, o comitê topou e a gente começou o trabalho, né? Então, o objetivo do trabalho é acompanhar algumas informações de todas as cirurgias de urologia que fazem uso de arco cirúrgico, tentar determinar as medianas e DRLs para os procedimentos de urologia deste hospital, estabelecer limiar de tempo de escopia e produto dosiária, DAP, para realizar a investigação, estabelecer critérios de investigação, definir medidas e ações quando as cirurgias ultrapassarem os limiares estabelecidos, e implementar o gerenciamento de risco nesse centro cirúrgico. Em relação aos materiais e métodos, lá temos 3 arcos cirúrgicos que funcionam, né, no mesmo local, predominam modo automático e fluoroscopia. Foi criada uma tabela com as informações necessárias de cada cirurgia, né, porque eles iam anotar, a gente criou uma tabelinha e eles, ao final da cirurgia, iam preenchendo e me enviam, né? Os dados da cirurgia são enviados pelos técnicos ou tecnólogos em radiologia ao final da cirurgia. E eles foram bem colaborativos, já frisando aqui para vocês. E foram coletados dados de 200 cirurgias em 2 anos. Então, esses são os meus materiais e métodos aí. Informações importantes para vocês saberem, né? Que os testes de controle de qualidade são realizados periodicamente, atendendo a IN 91 da RDC 611 da Anvisa, né, dos 3 arcos e dos aventais também. Foi utilizado um detector de estado sólido Amphor XI e um dispositivo para avaliação de alto e baixo contraste da Connex RF Fluor. Os equipamentos de medição utilizados são calibrados periodicamente. Aí vamos para os primeiros resultados aqui, tá? Primeiro eu fiz uma comparação mostrando aqui o DAP, tá? Por médico, tá? Então, eu chamei, lá temos 11 médicos, 11 urologistas. Então, eu chamei do médico 1 ao médico 11. E depois, ao longo da apresentação, que eu for citando o médico 1, o médico 2, o médico 11, o que seja, eu segui essa mesma ordem daqui, certo? Que eu classifiquei. Então, aqui no primeiro gráfico, a gente vê que esses dados aqui, rosinha, que é o médico 1, né, ele oferece DAP maiores em relação aos outros, certo? Depois dele, vem aqui o verdinho, que é o médico 3, e depois o médico 2. E tem um procedimento aqui do médico 8, né, que ultrapassa até o verdinho, o máximo do verdinho, tá? Mas foi um só. Os outros, ele realmente costuma oferecer um DAP mais baixo, né? E aqui ao lado, eu fui ver, né, quem é que faz mais cirurgia, né, se tem uma concentração maior em algum médico. E vi que o médico 1, aquele que oferece o DAP maior, ele realmente faz mais cirurgia, né? Depois o médico 2, que também vem junto aqui dele, e o médico 3, que são esses 3 aqui. Então, realmente, os 3 que oferecem maior DAP são os que dominam praticamente, né, as cirurgias. Aí uma comparação interessante que eu acho também fazer é em relação ao controle do acionamento da radiação, né? Porque às vezes o controle fica de posse do técnico ou tecnólogo em radiologia,
que nesse hospital é a maior parte das situações, mas algumas situações ficam com o médico, né? Que o médico não quer abrir mão, acha importante ficar com o domínio do acionamento do raio-x, que é apertar o pedal ali, né? Do acionamento da radiação. Tá? Então, a gente vê aqui que quando o médico fica com o acionamento da radiação, os procedimentos costumam ter maiores valores de DAP. E esses aqui são os que eles não ficam, então são menores mesmo, tá? Então, como eu falei, nesse hospital, a maioria não fica, né, com o pedal, é a minoria que fica, 34%, e desses 34%, 21% que fica é o médico 1 e 11% é o médico 2. Os outros praticamente não ficam, né? Então, realmente, eles que dominam aqui o uso do pedal, né? E eu acho interessante isso, porque, assim, até eu falo isso nos treinamentos, quando, né, eu ofereço para o pessoal lá do centro cirúrgico. O médico, ele está ali fazendo o procedimento, e ele está concentrado na execução do procedimento, no sucesso do procedimento e na vida do paciente, né? A radiação vem em outro plano, não sei se segundo, terceiro, mas, enfim, não é o primeiro objetivo dele ali. Então, às vezes, o médico aciona a radiação, né, e alguma coisa chamou a atenção em relação ao paciente, ou procedimento, e ele esquece o pezinho ali na radiação, né? E o técnico não, ele está ali para isso, ele está ali para poder controlar justamente a radiação, né? Então, eu entendo que muitas vezes é necessário o médico ficar realmente com o pedal, com acionamento, por questão de agilidade mesmo, não dá para ele perder tempo, tem que ser naquela hora, né, que ele tem que acionar e tal. Porém, eu acho que o ideal seria de haver uma ótima comunicação entre o médico e o técnico, para que ele só com um olhar, o técnico já acionasse a radiação e com outro olhar, ele já parasse, né, de acionar. Porque a gente vê o reflexo disso aqui, nessa comparação. E uma vez eu estava falando sobre isso num treinamento dentro do centro cirúrgico mesmo, e um médico ouviu e ele falou: eu faço muito isso, eu esqueço o pé, não vou mais fazer. Né? E realmente, depois eu comecei a observar os procedimentos dele e foram diminuindo os valores de dose mesmo. Realmente, ele cumpriu com o que falou, né? Achei bem bacana da parte dele. Outra comparação que eu fiz aqui foi em relação a cirurgias por arco. Né? A gente sabe que dentro do centro cirúrgico tem aquele arco preferido do médico tal, né? O médico prefere o arco por algum motivo, né? O técnico, às vezes, ele usa mais aquele arco porque é mais leve do que os outros, né? Então, eu fui verificar nesse estudo, né, se havia essa predominância aí de arco ou não. E é assim, né? Você vê aqui que metade dos procedimentos são feitos com o arco 3 e o arco 1 e o 2 dividem a outra metade. Vamos entender por quê. Tá? Aí aqui eu primeiro vi em relação ao DAP e o tempo por arco cirúrgico. Né? E aí eu vi que o arco 3, ele oferece um DAP maior, né? Aqui a gente já fazendo o DRL, né, a mediana. Então, a gente vê que os valores aqui de DAP do arco 3 são maiores que o arco 1 e o arco 2. Porém, em relação ao tempo, ele utiliza menores tempos do que o arco 1 e o arco 2, tá? O arco 1, o que não é muito coerente, né, do ponto de vista físico. Se eu tenho a maior dose, era para eu ter o maior tempo, mas aqui isso não aconteceu, e vamos entender por quê. E o arco 1 ficou com a mediana, né, o DRL maior que o arco 2, e o tempo também é maior. Então, aqui, entre o arco 1 e 2, é coerente. Aí, para explicar isso, eu vou precisar trazer alguns dados de controle de qualidade, para a gente entender essa diferença, tá? Então, esses dados aqui, eu coloquei, fiz o mesmo aparato lá de teste, né, para os 3 arcos, e aqui são os resultados. O arco 1 e o 2 tem 23 centímetros do tamanho do seu intensificador, e o arco 3, 22, tá? Então, o arco 3 é um pouquinho menor, 1 centímetro menor. Em relação ao kV, o arco 1 e o 2 emitiram, né, o mesmo kV, 76 kV, e o arco 3 um kV menor, 70 kV. Em relação à corrente, o arco 1 e o 2 praticamente a mesma corrente, e o arco 3 a corrente bem menor. Porém, aqui está a diferença, né, que é no rendimento deles. O arco 1 e o 2 são arcos mais antigos, então eles oferecem um rendimento bem mais abaixo do que o arco 3. Por isso,
que a dose do arco 3, apesar de utilizar por menos tempo, é maior do que os dois. Né? Estou atribuindo a questão do rendimento. Em relação ao baixo contraste, a gente vê que o arco 1 e o 2 oferecem o mesmo valor aqui de baixo contraste, o arco 3 um pouco melhor. E alto contraste, o arco 1 e o 3 o mesmo valor, e o alto contraste no arco 2 ficou um pouquinho melhor. Outra comparação que eu fiz foi em relação à faixa etária, para ver, né, qual era o meu público. E realmente a maior parte, 74%, que já era esperado, né, é adulto. Tá? 21% eu tenho de idoso e 5% só de criança. E aí, por isso que eu vou mostrar as comparações que eu fiz para vocês, mas eu não fiz comparação em relação às crianças, tá? Já que eu esclareci aqui para vocês. Os idosos entraram aqui junto com o adulto, né? Mas criança não. Mas, para não deixar de falar da criança, para não analisar nada, eu fiz aqui um gráfico mostrando como é que está, né, o DAP em relação aos adultos. E a gente vê criança considerando menor que 18 anos, que realmente está bem abaixo do que os adultos, né? Mas talvez mereça, acho que merece aqui um estudo, né? Ser acompanhado, porque olha esse caso aqui que está uma dose maior, né? Se a gente considerar aqui. Então, acho que deve ser acompanhado. Uma dificuldade que eu tenho, né? Que eu acho interessante é classificar os procedimentos, né? Lá dentro do mundo da urologia, tem vários tipos de procedimentos. E aí, agora, eu tenho todos esses dados, né? E preciso comparar com o que tem na literatura. Então, o que eu achei que dava para comparar, eu achei 2 artigos aqui. Tem a referência 1 e a referência 2. A referência 1, ela trouxe cirurgia, né, de urologia J ou duplo J, tá? E também ela trouxe ureteroscopia. E a referência 2, ela trouxe só duplo J, tá? Então, eu quero esclarecer para vocês que esses dados aqui que eu apresento, que está aqui nessa ADRL para o ARCO 1, por exemplo, são todos os procedimentos de urologia, tá? Mas aí, precisa de uma melhor classificação para a gente poder seguir a risca essa comparação aqui. Eu só coloquei para a gente ter uma noção, né, de como a gente está, né, fazer uma comparação, mas acredito eu que eu não posso comparar um procedimento que teve vários tipos de procedimento dentro, né, diferentes, só com duplo J, né? Então, eu acho que isso é algo para ser revisto. É porque tem pouca literatura ainda sobre o tema. Então, eu coloquei só para a gente ter uma noção de como a gente está, tá? Então, aqui, o arco 1, né, a gente vê que a minha DRL ficou lá em cima, né, aqui abaixo de 1,8. Essa daqui, essa rosinha mais clara, é a DRL da referência 2. Essa daqui, o roxinho, é DRL referência 1, ureteroscopia. E a de baixo, DRL referência 1, J ou duplo J. Então, o arco 1, ele está aqui acima dessas referências aqui. Não considero tão acima, né, mas está acima. O arco 2, a gente vê que a DRL já se aproxima das referências, né? Ficou uma diferença pouca. E o arco 3 já se distancia mais até em relação ao arco 1. Eu atribuí também que no arco 2, não sei se vocês lembram, que eu citei aqui, deixa eu voltar. No arco 2, a gente tem um valor de alto contraste melhor que o arco 1 e o arco 3. Então, talvez os procedimentos com arco 2 sejam mais rápidos, né? Ofereçam a menos dose por conta disso. São só constatações, né? Suposições. Aqui em relação à mediana, então seguiu o mesmo comportamento. O arco 1 maior da referência, arco 2 se aproxima mais das referências e o arco 3 é o maior de todos, né? Que se distancia mais. Como a gente já tinha visto lá antes, em relação ao DAP, que era bem maior e o tempo menor, né? Aí, outra comparação que eu fiz foi em relação ao DAP e o IMC, que a gente, no nosso estudo, anotou o peso do paciente e a altura, né? Então, a gente pôde fazer essa comparação aqui. E eu percebo uma leve ascendência aqui dessa reta. Dá para a gente ver que tem uma tendência de aumentar, mas não achei tão impactante assim. Né? Porque, por exemplo, eu tenho o IMC aqui menor que 25, né? Pessoas pode ser até magra, e o DAP lá em cima,
como eu tenho aqui acima de 30, IMC acima de 35, né, que seria obeso, mais DAP menores, tenho aqui em cima, mas eu também tenho aqui embaixo. Então, não achei que é tão óbvio, né, você pensar que o DAP vai ser maior porque o paciente é obeso. Acho que não é bem assim. Talvez esteja mais ligado à complexidade do procedimento. DAP em relação ao tempo, aí sim, né, eu achei a reta aqui ficou bem ascendente, né, bem coerente, quanto maior o tempo, maior o DAP mesmo. Com exceção do arco 3, que a gente viu um comportamento diferente, eu atribuo isso ao alto rendimento do equipamento, que eu acho que até tem que ser revisto isso. Agora eu trago para vocês algumas investigações de alguns casos que fizemos durante esse acompanhamento. Né? Então, tenho aqui o primeiro caso, foi em agosto de 2020, um DAP de 7,78, depois a gente viu que a gente viu DAP bem maiores, né? O tempo de 3,47, o paciente era obeso, e o acionamento do raio-x ficou com o técnico. E aí a gente perguntando com todo cuidado para o médico, né? Porque a ideia não era punir nem nada, era só começar a entender, né, o que aconteceu com aqueles procedimentos que a gente via que se distanciava dos valores que a gente estava acompanhando. Então, o cirurgião escreveu, durante a cirurgia do paciente, que seria inicialmente biópsia endoscópica de ureter, foi evidenciada lesão volumosa na pelve renal, sendo necessária a realização de pelografia intraoperatória e passagem de duplo J em ambos os lados, justificando o aumento do tempo cirúrgico e uso de intensificador de imagem, tá? Foi isso que ele relatou. Né? E achei interessante que depois ele ficou conversando com a enfermeira, né, pelo WhatsApp. E aí ele falou assim, tem algum protocolo do hospital para eu saber algo sobre tempo de uso de dose? Porque eu nem sou de usar muito raio, né, radiação, mas é bom saber que o pessoal controla isso. Então, achei interessante que ele se interessou para saber se existia um protocolo, né, e parece que gostou de saber que estamos acompanhando. A enfermeira respondeu, pedirei a orientação técnica da física responsável, e ele disse, certo, porque nenhum hospital até hoje se preocupou com a gente, cirurgião residente. Né? Então, achei interessante essa abertura que ele nos deu. Caso 2, né? Então, a gente viu aqui um DAP de 52,4, esse caso foi interessante também. O tempo de 39,6, não era obeso, e o acionamento do raio-x foi por parte do médico. E aí, o relato do médico foi que teve dificuldade devido à mudança de fabricante de material utilizado na cirurgia. Aí, o comitê entrou em ação, ele solicitou ao hospital que não comprasse esse material, e voltasse a comprar um material que o médico estava acostumado, né? E aí o hospital acatou, né, a solicitação do comitê, e depois de um tempo a gente ficou acompanhando também o procedimento, né, desse médico, e realmente os valores de dose não subiram tanto quanto esse caso aí. Então, foi uma ação simples, né? Teve um resultado bem positivo, tanto para o paciente quanto para a equipe. Aí eu trouxe mais 3 casos aqui, o caso 345, né, com diferentes valores de DAP, diferentes valores de tempo aqui, e o relato do médico, desses diferentes médicos também, foi que o cálculo renal era maior do que o esperado. Né? E aí, qual foi a ação do comitê? Silêncio. Né? Se ele fala que teve uma dificuldade no procedimento ali, não há nada que a gente possa fazer, né? Isso acontece mesmo, e tudo bem. Né? Mas o interessante é a gente acompanhar. E evitar, por exemplo, que aconteça aquele que eu acabei de falar sobre o material, né? A dificuldade dele era só um material difícil de manuseio. Então, vamos trocar o material, e aí resolve, né? Aí aqui, eu fiz uma estimativa de dose recebida pelo paciente no pior caso que a gente teve até o momento. Né? Então, o peso do paciente era normal, o tempo de 3.306 segundos. Como a taxa do equipamento utilizada, que foi o arco 3, é 1,733, a gente consegue calcular o Kerman, né, que chegou a 5,7. E aí, não sei se vocês lembram que eu comecei a falar na introdução, que aí a EA pede para a gente acompanhar acima de 3 Gray, né, que 3 Gray já tem risco de efeito determinístico. Então, provavelmente, esse aqui passou, né, desse valor. Então, eu acho que a gente deveria acompanhar. E aí, esse paciente foi acompanhado por algum tempo, após a cirurgia, por alguma comissão, para ver se teve alguma lesão na pele, alguma coisa? Não. Então, acho que aqui fica uma atenção, né? Será que a gente não precisa acompanhar esses procedimentos, né? Então, conclusão, as conclusões, né? Só um resuminho aí de tudo que eu falei.
Nessa equipe de urologistas existe apenas um médico que costuma obter maiores valores de dose e controla o acionamento da radiação nas cirurgias. Talvez precise de um treinamento nos procedimentos que executa, ou conscientização em relação ao uso da radiação. Quando o controle de acionamento de raio-x fica com o técnico ou tecnólogo, observamos doses menores, portanto, é importante realizar treinamento e um trabalho de conscientização sobre isso. É importante treinar os técnicos, tecnólogos em radiologia para que os arcos cirúrgicos sejam utilizados da melhor maneira, do ponto de vista de otimização de dose do procedimento. O arco 3 oferece uma DRL mediana maior, apesar de ser utilizado por tempos menores. Isso foi atribuído ao alto rendimento. O arco 1 apresenta DRL mediana maior que o arco cirúrgico 2, e isso pode estar atribuído a possuir índice de resolução de alto contraste menor. Os três arcos apresentaram DRL mediana maiores que as referências, mas é necessário classificar mais os dados e buscar outras referências. Quanto maior o IMC e tempo, maior o DAP, e observa-se um comportamento mais esperado em relação ao tempo e não ao IMC. Em alguns casos de dose alta, os médicos justificam por dificuldade encontrada durante o procedimento, e um deles foi sugerido ao hospital não comprar mais o material que o médico encontrou dificuldade de manuseio. Estes tipos de procedimentos possuem potencial para causar um efeito determinístico no paciente. Por isso, o físico médico precisa estar mais inserido na rotina dos procedimentos que fazem uso do arco cirúrgico, tomar medidas preventivas e implementar o gerenciamento de risco. Próximos passos do trabalho: estabelecer as DRLs mediana de DAP e tempo por tipo de cirurgia, definir medidas e ações quando as cirurgias ultrapassarem os limiares estabelecidos, criar e aplicar o procedimento para investigação de dose, implementar o gerenciamento de risco no centro cirúrgico, e estender esse acompanhamento para outros tipos de cirurgia. As referências bibliográficas utilizadas, né? Aí tem os 2 artigos que eu comparei, né, com os DRLs medianas aqui, esses 2 últimos. E obrigada pela atenção de todos, está aqui o meu contato.